Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores, internautas, ouvintes da Rádio Brasil Central. É um prazer estar aqui novamente. Nós pudemos assistir ontem à votação e aprovação do relatório da relatora, a vereadora Sabrina Garcês, que tem alguns avanços, algumas melhoras, né? Ela incorporou uma série de emendas e há uma série de reclamos que foram atendidos, inclusive este, né, que cria um deflator que permitirá um aumento de até 45% no IPTU, quando ele podia estar chegando a mais de 400 em alguns casos, 300, 200, 100%. Nós não conseguimos ainda examinar todo o relatório, nós ainda estamos estudando os impactos que isso causará. É preciso um pouco de tempo, assim como aguardar a votação final para verificar se essas alterações serão mantidas, né? Algumas alterações são positivas, né? Que atenderam aos reclamos da população. É uma pena que o código seja votado tão rapidamente, né? Se nós tivéssemos mais tempo, com certeza ele poderia ser mais consensual, as pessoas poderiam ter mais conhecimento e apresentar as suas dúvidas, que poderiam ser sanadas pela própria Câmara Municipal, fazendo simulações devidas. Ok, conosco a vereadora, relatora do projeto, Sabrina Garcês. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal Brasil Central. Boa tarde, Sabrina, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, e com vocês? Tudo ótimo também. Vamos fazer o seguinte, é um assunto seríssimo que impacta diretamente o contribuinte, praticamente todos os cidadãos do estado de Goiás, especialmente de Goiânia, já que o assunto é tratado aqui na nossa capital. E eu queria começar, daqui a pouco a gente tem uma matéria sobre isso. Por que essa pressa toda? Qual o motivo? O plano diretor não está em discussão na Câmara Municipal de Goiânia há meses e meses, né? Anos e anos. Por que a pressa, vereadora? Bom, primeiro porque nós precisamos, e depois de uma pandemia, o que mais se espera é que a gente tenha um impulsionamento na nossa economia a partir do ano que vem. O atual Código Tributário não permite isso e não teria como nós fazermos uma análise de ISS independente de uma análise de IPTU. Então, para que alguns benefícios estejam aptos a serem apresentados e a serem experimentados pela população a partir do ano que vem, nós precisamos aprová-lo nesse período. Foi rápido, mas isso não quer dizer que não houve discussão. O promotor, doutor Fernando Krebs, inclusive, esteve na nossa audiência pública e percebeu que pelas nossas emendas e pelo nosso relatório, nós conseguimos englobar quase todos os pedidos feitos. Então, foi rápido, mas houve sim um aprofundamento, houve uma ampla discussão, e hoje ainda tem mais uma sessão que a gente não sabe como que vai terminar. O importante é a gente evoluir na nossa legislação tributária e fiscal do município, que hoje é esparsa, confusa e que gera, infelizmente, um desequilíbrio, uma desigualdade histórica, onde as pessoas que têm menos estão pagando mais IPTU ou impostos na nossa cidade. Vereadora, mais uma pergunta, daqui a pouco tem reportagem, a gente vai aprofundar também. 32017720, o João Henrique diz o seguinte: mora no setor Bueno, paga hoje R$2.000 de IPTU. Para quanto o IPTU dele vai? Qual será o reajuste, vereadora? Olha, não tem como eu falar isso de cabeça, eu precisaria dos dados do contribuinte. Se ele quiser entrar em contato com o nosso gabinete ou a produção passar, eu posso pedir para fazer esse cálculo, porque, na verdade, inclusive, eu acho que está errado essa tarja que vocês colocaram aqui, porque leva o contribuinte ao erro. Não é um aumento do IPTU, porque para mais da metade da cidade o IPTU vai reduzir. Então, é importante que a gente passe as informações claras também, para que não haja dúvida. Então, se ele está pagando R$2.000, dependendo do valor do imóvel dele ou da localização, ele já está na planta cheia. Então, se ele está na planta cheia, provavelmente não haverá aumento no IPTU dele. Agora, tudo vereadora, isso condicionando. Eu preciso entender se o IPTU dele está na planta cheia ou não,
e eu preciso entender as condições do imóvel dele, o valor venal do imóvel dele. Se ele quiser me passar, eu teria um prazer de solicitar esses estudos. Agora ele pode ficar tranquilo, porque não vai existir surpresas. Caso haja um aumento, o que eu duvido muito, devido às características que ele já colocou aqui, caso haja um aumento, vai ser um aumento de até no máximo 45%, o que não é um aumento pequeno. Mas se a gente considerar que esse aumento será para aqueles imóveis que estão com a planta de valores defasada, são imóveis aí com valores de acima de R$1 milhão, eu acredito que esses 45% dividido em 12 meses, para a gente ter um reequilíbrio um reequilíbrio no ajuste fiscal da nossa cidade, eu acredito que a população vai entender isso. Vereadora, mas o prefeito Rogério Cruz, ele aumentou muito os cargos comissionados na Prefeitura de Goiânia. E quem está pagando a conta é o contribuinte, é isso? Não, na verdade, se você analisar o orçamento do município e as despesas, você vai perceber que os cargos comissionados quase não contribuem para a despesa do município. Se nós falarmos em servidores, aquilo que realmente impacta o município são servidores efetivos e não os cargos comissionados. Então, não precisa fazer um reajuste fiscal para pagar cargos comissionados. Isso é uma falácia que não contém qualquer tipo de apego com o que é verídico e com o que impacta nas despesas do município. Ok, vereadora, a senhora tem quantos cargos comissionados hoje na Prefeitura de Goiânia? Indicou quantas pessoas? Hoje, eu indiquei 4 pessoas na Prefeitura, dentre elas efetivos que só ocuparam cargos de chefia. Ok. Vamos lá, então. Eu vou chamar a Débora, que vai trazer mais informações a respeito desse novo Código Tributário. Débora. Pois é, Rafael, vamos direto então para a reportagem, até para contextualizar o debate. É interessante nós vermos o que está acontecendo lá na Câmara. Os vereadores da Comissão Mista da Câmara de Goiânia aprovaram um mecanismo então para limitar em 45% o IPTU do ano que vem. E a repórter Denise Parreira e Solimar Fernandes foram lá entender como foi feito esse novo cálculo para o imposto. Vamos tentar entender no LED. O relatório do projeto de lei que muda o Código Tributário de Goiânia foi aprovado pelos vereadores na Comissão Mista da Câmara Municipal. Um dos pontos de maior discussão foi a mudança na forma de cálculo do IPTU. O relatório aprovado acaba com a cobrança por zonas fiscais e estabelece o IPCA como índice para reajuste anual. Por meio de emenda, os vereadores incluíram um mecanismo para que o valor do imposto no ano que vem não suba mais do que 45%. O vereador Mauro Ruben, do PT, que votou contra a aprovação do relatório, questionou o aumento do imposto. As emendas apresentadas, aliás, destacada por nós aqui ao longo do tempo, melhora um pouco a situação. Mas já é abusivo o aumento de 45%. Bem como esquecer do ISS. O ISS vai aumentar 230%, né? Multas para as pessoas que, se fizerem ou não fizer alguma mudança na sua casa, pode pagar R$250 de multa caso não informe. Ou seja, esse projeto, de forma rápida, cega, sem informações e caro, eu voto contra. A relatora do projeto de lei, Sabrina Garcês, do PSD, afirmou que, de acordo com as alterações no texto, 51% dos imóveis da cidade vão ter redução ou isenção do IPTU. Isso ocorreu por conta do reequilíbrio das alíquotas. E como nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos readequar as alíquotas dos imóveis não edificados, visto que a redução estava muito grande, e o que nós queremos é justamente o contrário, é fazer com que os imóveis desocupados sejam ocupados na cidade de Goiânia e também em relação aos clubes de futebol. Os vereadores incluíram ainda no projeto de lei a volta do desconto de 10% para os contribuintes que optarem por pagar o IPTU à vista. Outra mudança em relação ao texto enviado pela Prefeitura foi a retirada do perdão das dívidas dos clubes de futebol de Goiânia, cerca de R$40 milhões.
A vereadora do PSDB, a Ava Santiago, votou a favor do projeto de lei, mas cobrou do Paço a divulgação da planta de valores. Nem o contribuinte, nem nós, vereadores, temos hoje um simulador para a gente saber quanto a gente vai pagar de imposto. Então, a gente conseguiu alterar a lei, porque o CUB, que era a lei original, era absurdo, e a gente conseguiu colocar, inclusive uma emenda minha, o teto da inflação. Então, a gente vai ter o teto da inflação e até 45%, só que isso só vale até o ano que vem. A partir do ano que vem, a partir de 2023, depende da planta de valores, e a planta de valores não chegou ao parlamento. Gente, se nem tem uma calculadora, a gente que gosta de planejamento familiar, né, gosta de saber quanto que vai pagar, não tem ideia de quanto vai gastar, e aí agora, o que faz? E tem um pouco de impasse ainda, porque é um projeto que durou praticamente nem um mês, e já está em votação, já foi aprovado, vai continuar, e até os vereadores estão batendo cabeça para saber, né, o que vai repercutir no bolso do consumidor, como é que vai ser isso. Então, a gente vai continuar mostrando para vocês agora essa discussão do novo Código Tributário daqui de Goiânia, que vai impactar principalmente no valor do IPTU, e dessa vez nós enviamos o repórter Rafael Mesquita, que ouviu a opinião dos vereadores, como eu falei, para esse novo cálculo do imposto. Roda. Atualização do Código Tributário de Goiânia. O projeto encaminhado pela Prefeitura à Câmara Municipal impacta diretamente na vida do cidadão, principalmente no que se refere ao IPTU. O reajuste no imposto deve atingir a maior parte dos contribuintes da capital. Mas será que os vereadores saberiam explicar para o cidadão goianiense como fazer o cálculo? Um dos vereadores que está aqui ao meu lado é o vereador Henrique Alves. Vereador, o senhor saberia explicar para o cidadão goianiense hoje como ele poderia fazer o cálculo dessas novas regras do IPTU que foram implementadas, que foram trazidas aqui pela Prefeitura de Goiânia? A grosso modo, é importante falar o seguinte, né? É porque a alíquota agora ela será cobrada de acordo com o valor venal. Ou seja, quanto mais caro o imóvel, também maior será a alíquota. O senhor já fez o cálculo para saber se o seu IPTU vai aumentar ou diminuir, vereador? Meu imóvel, já fiz sim, meu imóvel deve sofrer um aumento não tão alto, um aumento de algo em torno de 20%, 30%. Vamos ouvir um outro vereador aqui na Câmara Municipal de Goiânia sobre o Código Tributário. É o vereador William Veloso, do PL. Vereador, a gente está num momento em que se discute o novo Código Tributário de Goiânia, e para o cidadão, o que mais preocupa, para a maioria do cidadão, é a questão do IPTU. Se vai ter ou não vai ter aumento. Você saberia explicar para o nosso público como calcular esse IPTU de acordo com as regras que foram oferecidas aqui, que foram apresentadas aqui pela Prefeitura de Goiânia? Isso é fruto de reuniões e reuniões nossas durante esses últimos dias, no sentido de trazer para o código uma clareza para que todas as pessoas que têm um mínimo de entendimento saibam realizar esse cálculo. O vereador que desde o início do debate sobre o Código Tributário tem se manifestado aqui na casa é o vereador Santana Gomes. Como fazer o cálculo do IPTU, do novo IPTU de Goiânia, de acordo com as regras que foram apresentadas pela Prefeitura? Eu vejo que até a Prefeitura não sabe, ela sabe que quer taxar o cidadão goianiense, mas até hoje ele não entendeu como taxar, mas vai taxar. Eu vou falar agora com o vereador Pedro Azulão Júnior. Ele foi um dos vereadores que na primeira votação aqui no plenário da Câmara votou contra a reforma do Código Tributário. Como que é definido os valores venais? Tem casa que tiver, casa de laje é um preço, casa que tem cerâmica é um preço, casa que tem uma pintura especial é outro preço. Então, vai pelo benefício que a casa tem. Você saberia dizer quanto o seu IPTU vai aumentar, por exemplo? Sei. O meu IPTU vai aumentar R$320. Eu fico imaginando, né, com a eficiência da Prefeitura de Goiânia, fiscalizar casa de laje, casa de cerâmica, casa de prata, casa de madeira. Rafael, você sabe quantos carros a Secretaria Municipal de Finanças tem para fazer essa fiscalização em toda a cidade? Pois é, tem um carro. O que você acha? Quantos imóveis tem em Goiânia, o senhor sabe? Eu não sei, mas o número é grande, né? Porque você tem imóveis construídos, não construídos, você tem os lotes também, né? São centenas de milhares, certamente, Exato. né?
Dá para entender esse critério? Ninguém sabe. Eu vou aproveitar a vereadora Daniel Santana, a vereadora Sabrina Garcês, para fazer uma pergunta do nosso colega Cláudio Curado. A senhora sabe a pergunta dele aqui, ele que é presidente do Sindicato dos Jornalistas. Pergunte à vereadora onde ela mora, quanto pagou e quanto vai pagar de IPTU com o novo código. A senhora sabe, vereadora? Oi, Rafael. Oi, Cláudio. Eu moro hoje no setor Bueno, eu morava até o meio do ano no Jardim Atlântico e agora passei para o setor Bueno, ainda não olhei quanto que vai ser o meu IPTU ano que vem, porque eu paguei do imóvel onde eu morava. Agora, em relação à conta que é feita para calcular o IPTU, Rafael, já é assim. Eu acho que vocês não sabem, mas hoje, para se fazer o cálculo do IPTU, você tem 3 anexos na lei, né? Na lei antiga de 75, que calcula justamente o sistema de pontos, que é injusto, mas que calcula quantos banheiros tem na casa da pessoa, que calcula o tipo de revestimento. Então, já é assim, nós não estamos mudando. Só que esse sistema de ponto da década de 70, ele está muito defasado. E não existia critério algum para escolher o que vale mais, o que vale menos dentro de uma casa. Nós pegamos justamente uma norma técnica feita pela ABNT, ou seja, não é nada criado aqui em Goiânia, tem lastro legal e lastro público para a gente identificar o valor da edificação dessa pessoa. Então, hoje, você perguntou como que a prefeitura sabe, né, se a casa tem que tipo de revestimento, mas hoje já é assim o IPTU. E aí as pessoas não têm clareza do que vale mais, do que vale menos. Quando a gente traz uma regra da ABNT, a gente está trazendo mais clareza para o cidadão. Mas é óbvio, é uma pauta que a gente defende também, que é o melhoramento da estrutura da Secretaria de Finanças, não só com servidores, mas principalmente usando a tecnologia, que eu aposto na tecnologia e na autodeclaração do cidadão também. Não adianta nada a gente fazer mais concursos e etc., inchar mais a máquina pública com servidor. Eu acredito na utilização de tecnologia para a gente diminuir os espaços e também dar eficiência ao gasto público. Vereadora, a senhora abordou um tema muito importante, que é a falta de recursos materiais e humanos da Secretaria Municipal de Finanças. Para que o telespectador, internauta e ouvinte possa ter essa informação, vamos esclarecer que nós temos um quadro de 110 auditores do Fisco Municipal. Destes 110, apenas 75 cargos estão ocupados. Outros 20 estão na iminência de serem desocupados em razão de aposentadorias e aprovações em outros concursos. O quadro de 110, que já era pequeno e insuficiente para atender a demanda, segundo os membros da Secretaria Municipal de Finanças, vai cair à metade para 55 cargos. Eles não dispõem de um sistema de informática adequado para o exercício das suas funções. Eles não conseguem fiscalizar os tributos e têm uma enorme dificuldade de operacionalizar, inclusive, as alterações do Código Tributário Municipal. O município possui uma dívida ativa de cerca, segundo os dados oficiais, de 8,6 bilhões de reais. Ela até pode ter sido um pouco reduzida em razão do refis que nós, inclusive, apoiamos, que ocorreu no município e no estado em razão da pandemia. Mas outras cidades semelhantes a Goiânia conseguem arrecadar desta dívida ativa de 20% a 40%, não é, do que está inscrito na dívida ativa. O que representaria para a Goiânia a arrecadação de 20% da dívida ativa de 8,6 bilhões, 1,8 bilhões, ou seja, quase 2 bilhões de reais. O orçamento da Prefeitura de Goiânia é um orçamento bilionário de 6 bilhões de reais. Portanto, nós teríamos uma arrecadação de quase 1/3 do orçamento bilionário da Prefeitura de Goiânia. Agora, para que isto ocorra, é preciso que a Secretaria Municipal de Finanças detenha recursos humanos e materiais suficientes para atender às suas funções. Inclusive, fiscalizar a enorme sonegação de ISS que existe. A senhora, inclusive, como mulher que é, bem sabe, porque deve utilizar os serviços dos salões de beleza, a senhora sabe muito bem que os preços são caríssimos nos salões de beleza. E eles não fornecem nota fiscal.
Não é? E o município, nós pedimos para que o município fizesse a fiscalização desse setor e ele tem uma dificuldade enorme para fazê-lo. O mesmo vale para os estacionamentos. Goiânia, Rafael, vereadora, tem cerca de 1.000 estacionamentos, mas dos 1.000 estacionamentos, só 50 são fiscalizados. Olha só. Historicamente. Os outros 950 não são fiscalizados porque faltam meios para a Secretaria Municipal de Finanças. Seria importante, inclusive, que ao se discutir o Código Tributário Municipal, não é, se estabelecesse condições de trabalho para esse setor que é fundamental, que é importantíssimo. Porque nós sabemos, e a vereadora deve saber também, que quanto maior é a carga tributária, maior o risco de sonegação, maior o risco de questionamento administrativo e judicial. Quanto menor é a carga tributária e mais pessoas pagam, maior é a arrecadação do ente federado. Daniel Santana já fez um levantamento sobre o número de imóveis em Goiânia. Daniel. Isso, nós temos cerca de 700 mil imóveis em Goiânia e o IPTU, o cálculo é feito baseado nisso. Eu queria saber da vereadora sobre essa questão que foi inclusive colocada hoje na mídia, desse limitador que é de 45%, mas que caso o valor fosse maior do que isso, o reajuste fosse maior do que isso, esse valor seria parcelado. Ele iria não só no IPTU, mas nos outros também. Se isso realmente vai acontecer, quero explicar direito essa questão para a população. Não, primeiro quero parabenizar o promotor Krebs, porque essa é justamente a pauta que a gente defende. Inclusive, ano passado, fui muito crítica com o prefeito Íris, porque ele retirou o dinheiro do empréstimo, que era para investir em tecnologia, e não se avançou em nada na prefeitura. Então, esse é o nosso grande pedido com o prefeito Rogério Cruz, esse tipo de investimento, para que diminua a evasão, para que a gente consiga cobrar de maneira mais eficiente e diluir aí essa carga tributária. Então, tudo que o promotor falou é o que a gente tem defendido aqui na Câmara Municipal. Mas nós não podemos vincular qualquer tipo de imposto na obrigação de realizar isso. Agora, cabe a gente, enquanto agente político, pressionar o Paço Municipal para que consiga tirar essas ações do papel, porque o prefeito Rogério Cruz já tem falado no sentido de modernizar a prefeitura. Em relação ao IPTU e essa trava, isso não é um deflator para os próximos anos. Nós aprovamos essa trava de 45%, que estava gerando uma confusão e, de fato, poderia gerar distorções e esses aumentos expressivos para algumas pessoas da nossa cidade, que geralmente seriam nos imóveis nos valores maiores, nos valores venais maiores, e imóveis que estavam na zona mais barata de alíquota, que era na 4ª zona, que atingiria em cheio os condomínios fechados. Esses que teriam maior impacto desses aumentos aí de 100%, 200%, 300%. O que nós queremos agora, que nós limitamos esses 45%, é que venha uma nova planta de valores. Caso isso não ocorra, o mesmo sistema irá ser replicado no ano que vem. Então a população pode ficar tranquila, nós não estamos propondo um aumento parcelado, nós estamos propondo um reequilíbrio, garantindo que não tenha um aumento expressivo para ninguém até que a nova planta seja votada. Se essa nova planta não for votada, essa trava de 45% vai permanecer para que não haja distorções. E essas distorções só ocorrem por conta da planta de valores aprovada ainda em 2015, e aí o que gerou ainda mais essas injustiças na nossa cidade. Vereadora Sabrina, como explicar para a população que num ano muito impactado pela pandemia, um ano de inflação recorde, um ano de problemas econômicos gravíssimos, onde as pessoas estão pagando muito caro para se alimentar, para andar no seu carro, aquele que tem carro. Como explicar essas mudanças tributárias agora, afetando parte da população e, ao mesmo tempo, isentando, por exemplo, clubes de futebol de pagar o imposto? Então, na verdade, eu tenho que explicar para a população que 51% vai ser beneficiado com a redução do seu imposto. Isso é muito fácil de explicar.
Essa dinâmica do Código Tributário é justamente para trazer equilíbrio. Então, parte do pressuposto que a maioria da população que mora na cidade de Goiânia, que tem seu imóvel, vai ser beneficiada com essa nova lei. Exato, vai ter redução no seu carnê do IPTU. Segundo, por que nós fizemos isso agora? Porque as atividades econômicas, elas precisam ser impulsionadas. São elas que geram emprego e renda. Então, para isso, eu preciso dar incentivo. Para eu dar incentivo, para eu baixar ISS, como nós fizemos, ISS de uma série de atividades, dentre elas, por exemplo, as atividades de eventos, hotelaria, que mais sofreram com a pandemia, para eu conseguir diminuir, como eu diminuí de 5% para 2%, como esse código diminuiu, nós precisamos reequilibrar. E também reequilibrar aquelas alíquotas que estavam descalibradas, porque não é justo que uma pessoa que mora numa casa de valor venal muito maior pague a mesma alíquota de alguém que mora em uma casa com valor venal menor. Então, o que nós queremos é justamente trazer essa isonomia. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, e quem não tem condições, não paga. Esse é o conceito do código. Algumas pessoas que historicamente pagaram menos do que deveriam, agora vai ter essa correção. E para garantir que essa correção não impacte o orçamento dessas famílias, nós estabelecemos essa trava de até 45%. Agora, se nós formos jogar uma média de aumento e de diminuição, nós poderíamos, o número seria de 11% de aumento. Vereadora. E aí, se a gente coloca a correção do IPTU que teria esse ano com a inflação, mais os deflatores, seria maior do que esses 11%. Então, o IPTU, hoje, ele está diminuindo. Inclusive, a arrecadação com o IPTU vai cair. Onde nós estamos conseguindo equilibrar no imposto sobre os imóveis que não têm edificação, porque o que nós queremos é justamente fazer com que esses imóveis sejam ocupados. Por isso, nós calibramos e carregamos a Vereadora, um pouco mais. Infelizmente o relógio é nosso inimigo, então peço a objetividade, porque a senhora não respondeu a respeito da isenção aos clubes de futebol, e daqui a pouco também tem um questionamento do promotor Fernando Krebs. Eu peço para a gente dar uma acelerada, que a gente ainda tem muitos assuntos. Vereadora. Bom, a dívida para trás, ela não foi perdoada, nós retiramos isso em relação ao que tinha, né, que eram 40 milhões. A Câmara retirou isso após um acordo com o Paço Municipal, e o que ficou é o que o STF já determinou, que é em relação à isenção do IPTU. Já tem uma série de decisões, STF não, perdão, já tem uma série de decisões de outros tribunais de justiça de outros estados determinando isso. Como o futebol é um dos propulsores da nossa economia, principalmente daquele emprego informal, todo fim de semana tem jogo e etc. E você tem o lavador, você tem o segurança, você tem aquelas pessoas que trabalham naquela economia. O prefeito entendeu que, assim como os eventos, também deveria ter essa isenção e essa diminuição, que não impacta muito no orçamento do município. Muito bem, promotor de justiça Fernando Krebs, eu peço a objetividade de todos, porque a gente tem muitos assuntos, a CPI, que está ouvindo o Luciano Hang, por exemplo, está dando a maior polêmica, a sessão foi suspensa, e a gente precisa girar os assuntos. Promotor? 3 questões, rapidamente, né? A primeira, vereadora, é que existe uma calculadora que nos foi disponibilizada pela Secretaria Municipal de Finanças, e ela poderia ser disponibilizada no próprio site da Prefeitura e da Câmara Municipal para que as pessoas possam fazer o seu cálculo. É muito importante que haja um máximo de transparência e as pessoas possam saber o quanto seu IPTU será reduzido e quanto ele será aumentado. A segunda questão é uma preocupação de muitos moradores em Goiânia. Todo ano, a senhora sabe disso, tem essa polêmica do IPTU. E por que isso? Porque essa falta de segurança jurídica na questão do IPTU. Por que não aumenta só segundo a inflação? Eu dou o meu exemplo. Isso. Eu moro numa residência, numa casa, num condomínio fechado. O meu IPTU nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu moro nessa casa, ele aumentou mais de 100%. E a minha casa é relativamente nova, quer dizer, então ela está toda legalizada no que diz respeito à informação da prefeitura do que tinha que ser informado.
Então, a preocupação e o receio que as pessoas têm é que daqui a pouco o IPTU fica tão caro que ele se transforma num aluguel que a pessoa paga para a prefeitura, o que não é o espírito, não é, do tributo, né? Eu sou favorável ao imposto sobre grandes fortunas, bilionários, muito bilionários, que não é o caso da senhora, não é o meu caso, não é o caso da maior parte das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Não é? Ou seja, é um segmento muito pequeno da população. E a última questão, só para concluir, é que acredito que foi um avanço, sim, não perdoar a dívida dos clubes de futebol, mas não há um avanço isentá-los de IPTU. Nós poderíamos até fazer o que era feito anteriormente, que é dar alguns descontos no IPTU, mas são clubes de futebol profissional de orçamento bilionário. Não é? E isso vale para o Atlético Goianiense, vale para o Goiás e vale também para o Vila Nova. Muito bem, vereadora, já quero te agradecer. As observações do promotor de justiça, Fernando Krebs, são muito interessantes. Muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Eu respondo ou não respondo? Não, acho melhor responder. Vamos responder, mas com poder de síntese. Pelo amor de Deus, que eu tenho muitos assuntos ainda. Rafael. Vamos lá. Sobre a calculadora, é um pedido nosso. Desde sexta nós estamos tentando, mas por questões técnicas ainda não conseguimos disponibilizar. Mas será muito bom disponibilizar para que mais da metade da população veja seu imposto reduzido. Em relação ao imposto, né? Com certeza o aumento maior vai ser sobre os imóveis mais caros da cidade de Goiânia. Foi isso que nós garantimos. E sobre o seu IPTU, infelizmente em 2015 houve aprovação da planta de valores. Essa aprovação, ela aumentou muito o tributo. Para isso foi feito os deflatores. Por isso que seu imóvel cresce de maneira muito maior do que a inflação, porque provavelmente a correção da planta de valores de 2016 iria impactar muito o seu imposto, e aí isso foi dividido. Nós estamos corrigindo isso, tirando os deflatores, tirando as zonas fiscais. E aí, como o seu imóvel, o cadastro dele é de antes dessa planta de valores, essa planta de valores, aos olhos da prefeitura, esse valor do seu imóvel, aos olhos da prefeitura, estava desatualizado. É isso que nós queremos corrigir, e se o código for aprovado, nós vamos conseguir tirar essa injustiça da nossa cidade. Ok, muito obrigado, vereadora Sabrina Garcês. Eu vou fazer o seguinte, já me despeço dela, senão o assunto vai longe, mas a gente foi às ruas de Goiânia ouvir a população a respeito do IPTU. Vamos acompanhar a voz do povo. Olá, Débora, todos que nos acompanham na Brasil Central. A sessão desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal foi suspensa, depois de menos de 1 hora de duração. Porque a votação do projeto de atualização do Código Tributário de Goiânia, a segunda votação aqui no plenário, só pode acontecer 24 horas após a votação que ocorreu ontem na comissão mista. Então, a sessão na Câmara Municipal irá retornar a partir das 5 da tarde e a votação deve acontecer por volta de 6 da tarde. Enquanto isso, vamos às ruas de Goiânia saber o que a população está achando dessa discussão do IPTU, já que grande parte da população de Goiânia terá o IPTU reajustado a partir do ano que vem, de acordo com o projeto que foi encaminhado aqui pela Prefeitura. Ontem, a aprovação dessa proposta na comissão mista, a Prefeitura apresentou aí uma nova proposta para ter um limite no aumento do IPTU, esse aumento chegando a 45%, mas ainda haverá aumento para grande parte da população. É um assunto que gera polêmica na cidade. Vamos ouvir o povo, saber o que a população está achando. Eu acho um absurdo, porque aumentasse a gente não tem tantos melhoramentos como precisava ter. O que é nosso não sobe. Mais um aumento para a população? Mais um aumento, vai dar. O governo quer, ué. Esse aumento agora, nessa hora, que tá tudo tão difícil, né? O dinheiro sumiu, o trabalho tá difícil. Não acho que era o momento, não. Vai caber no seu orçamento para o ano que vem? Com certeza a gente vai ter que apertar, né? Sacrificar outras coisas, né?